Vamos já começar a fazer a leitura da página 48, enquanto o pessoal está entrando, tá? Vamos lá. Alguém poderia começar a leitura da página 48, por favor? Pessoal, A ciência que estuda as reações dos sistemas é, imunitários página é a 48, a resposta imunitária. Acha aí essa resposta página. imunitária. Isso, a resposta imunitária secundária. Ah, tá. Está relacionada ao mecanismo de memória, é isso? Isso, Que é prontamente ativado quando o organismo volta a entrar em contato com o antígeno. Desse modo, as vacinas atuam como uma primeira inoculação de antígeno, programando o organismo para produzir rapidamente mais anticorpos caso o indivíduo entre em contato com as formas ativas dos antígenos causadores de doenças. Os soros desencadeiam um mecanismo de imunização passiva. Neste caso, não são introduzidos no organismo os anticorpos já prontos para o combate a um antígeno. É um tipo de imunização utilizado quando se deseja uma resposta rápida do organismo. Em caso de mordida de serpente peçonhenta, por exemplo, cujas toxinas podem matar em pouco tempo, não é possível esperar que o próprio organismo reaja produzindo anticorpos, pois esse processo é lento. Então, injeta-se um soro antifúngico que já contém os anticorpos prontos para atuar. Outros exemplos de utilização de soro é no caso de pessoas que se ferem e são contaminadas pela bactéria causadora de tétano. O soro antitétano deve ser aplicado o mais rápido possível, caso a pessoa não tenha recebido a vacina antitetânica. No caso, no entanto, a duração da imunização passiva é passageira, ao contrário da imunização ativa. Isso porque a pessoa recebe os anticorpos prontos que combaterão os antígenos antes mesmo de eles terem ativado o sistema imunitário. Portanto, nesse caso, a informação não fica registrada na memória do organismo. A produção de soros para a imunização passiva é feita do seguinte modo: determinado antígeno atenuado é inoculado em um mamífero, geralmente um cavalo, que passa a produzir anticorpos contra esse antígeno. Após algum tempo, a dose é reforçada, o que provoca aumento na quantidade de anticorpos no sangue. Depois, coleta-se um pouco de sangue do cavalo inoculado e separa-se dele o soro para cada tipo de antígeno. Para cada tipo de antígeno há um tipo específico de soro. Por exemplo, se uma pessoa foi mordida por cascavel, deverá ser tomado o soro anticrotático, anticrotra, antibotóxico. Se for mordido por jararaca, deve tomar o antibotrópico. Se for mordido por uma cobra coral, serpente, deverá o soro antialmíserico.
Caso a pessoa não... Antiláctico. Como? Antieláptico. Caso a pessoa não saiba por qual tipo de serpente foi mordido, recomenda-se um soro polivalente, que é uma mistura de soro anticrotálico com antibotrápico. Gente, só retomando um pouquinho o que nós vimos na aula passada. Então, é o seguinte, o soro, né, então a vacina, ela é uma imunização, vou escrever aqui, tá? Desliguem o som de vocês, por favor, gente, está dando interferência. É uma imunização ativa. A vacina é uma imunização ativa. Ela não age no momento. Então, ela leva um tempo para que seja produzida essa quantidade de anticorpos suficiente para a doença. O soro é uma imunização passiva, certo? Então, o soro é quando já houve, né? Quando o corpo necessita produzir anticorpos rapidamente, porque já houve, por exemplo, a picada de um animal peçonhento. Então, trata-se de uma imunização onde o organismo rapidamente conseguirá produzir anticorpos, né, para que a pessoa possa aí, se recuperar da mordida de um animal peçonhento, tá? Então, vacina são imunizações ativas e soro, imunização passiva, ok? Muito bem. A gente vai falar um pouquinho de alergias, tá? Quem gostaria de ler o texto sobre alergias, por favor? Alguém poderia ler o texto de alergias, por favor? Alguém poderia ler o texto sobre alergia, por favor? É que eu ainda não tô com a minha apostila aberta. Se eu tivesse, eu leria. Só um minutinho. Vou colocar aqui para vocês. Aqui, vocês já estão vendo? Sim, eu tô vendo. Pode ler para a gente, por favor? Nossa, deixa eu ver aqui. Deixa eu dar um zoom. A alergia é uma hipersensibilidade do sistema de defesa a certos antigênios do meio ambiente. Tá cada nome difícil, meu Deus. Denominados alérgicos, dependendo da sensibilidade de cada um. Pode ser alérgico a grãos de pólen, poeira, esporos de fogo, substâncias químicas presentes em certos alimentos ou produzidas por determinados organismos, e mesmo remédio, dentro de muitas outras substâncias. Os tipos mais comuns de alergia estão relacionados a anticorpos de grupos de imunoglobulinas. Ah, meu pai. E o IgE, vocês iam vir aí. A febre do feno, por exemplo, é outras alergia provocadas por pólen, pólen ocorre quando IgE reconhece esses alérgicos. Os IgE, como que fala essa palavra, professora? IgE ou IgE? IgE ficam aderidos à membrana plasmática. Misericórdia. É um nome difícil, viu? Misericórdia. Dos Desculpa. Motocitos que não circulam no corpo, mas permanecem no tecido conjuntivo. Ocorre a união de antígeno com IgE dos motocitos. Eita, misericórdia. Mastócitos. Eita, me perdi. Essa célula é aqui, né, professora? Essas células respondem imediatamente e libera histamina e outros agentes inflamatórios armazenados em vesículas no citoplasma.
Essa substância, conforme já comentamos, provoca a dilatação dos vasos sanguíneos e altera sua permeabilidade, fazendo com que o nariz, olhos ou outra região do corpo afetada fique vermelha, inchada. No caso de cada alergia respiratória, é comum ocorrer espirro, corizar e contração dos músculos, das musculatura lisa, o que frequentemente provoca dificuldades respiratórias. Os remédios antihistamínicos servem para conter a atuação da ismania dos processos alérgicos. Histamina nos processos alérgicos. Exatamente desse jeito. O choque anafilático é uma violenta reação cortou aqui essa parte. Alérgica causada por imperceptibilidade a certas substâncias, por abelhas, anestésicos usados em cirurgia ou mesmo certos alimentos, como amendoim ou peixes. Nesses casos, ocorre uma rápida eliminação da histamina pelos mastocitos, havendo dilatação dos vasos sanguíneos periféricos e consequente queda de hipertina da pressão sanguínea, podendo haver morte em poucos minutos. Misericórdia. Nunca mais leio. Nome difícil da bexiga. Gente, o que é? O que acontece no organismo, gente? Os processos alérgicos são responsáveis por, né, são provocados por situações como, por exemplo, o corpo, ele reage, né, e a histamina é liberada no organismo. Então, quais são os alergênicos mais comuns, né, que podem, aqui, pólen, poeira, esporos de fungos e tudo mais, né? Por quê? Ele está relacionado, né, a substâncias químicas nos alimentos também podem ser causados aí, né? É muito complicado você agir nos processos alérgicos, porque, na verdade, no organismo, ele age, né, ele reconhece esse agente, chamando isso, né, de um corpo extremamente estranho, né, que ocorre aí no organismo. Então, esse corpo estranho, ele vai reagir provocando um processo alérgico, tá? Vou colocar aqui para vocês um vídeo sobre alergia. Vamos lá. Professor, essa videoaula é salva? Sim, eu acredito que sim. Não sabe onde fica, não. Só não sabe. Você tem que perguntar pro Professor. Fernando. Tá certo. Obrigada. Mas a gente abre o programa de hoje com um assunto importantíssimo e eu diria atual. A gente tem falado de alergias no Você Bonita com muita frequência, até porque a gente responde as perguntas que chegam, né, ao vivo todos os dias. E muita gente comentando aí, tanto de doenças autoimunes, que falamos com a doutora Gisela Savioli,
quanto de alergias. E a gente não nota só nas crianças, mas no público adulto também, né? Quando a gente fala de intolerâncias alimentares, por que tudo isso tem aumentado? Alergia, intolerância alimentar, doença autoimune, onde tudo isso está ligado? A gente vai conversar com ela mais uma vez, nossa nutricionista Fernanda Paulucci, bem-vinda. Sempre linda e elegante. Nós somos em tons assim, que no vídeo olha como fica bonito, quando tem um coloridinho assim no fundo. Não é linda, gente? Não vou falar nada, pode deixar que eu não vou falar. A gente já brincou antes de começar o programa, não vou falar o que eu já brinquei aqui com a turma, não. Mas ela está lindíssima. Bem-vinda, viu? Fê, negócio é o seguinte, a gente tem uma mesa daqui a pouquinho para mostrar, a gente vai falar de alguns alimentos alergênicos, né, que tem mais potencial alergênico, mas eu queria abrir nossa pauta te perguntando o seguinte, o que de fato tem movimentado, então, o aumento dessas queixas e dessas questões, porque são questões sérias. Alergia é uma coisa séria, pode levar à morte sim, né? Isso. Então hoje, falando um pouquinho de alergia, né? Alergia nada mais é que uma reação exacerbada no nosso organismo em relação a algum alimento, alguma substância que a gente entra em contato, né? Então quando a gente consome esses alimentos, a gente já começa a despertar essas reações, não só na flora intestinal, mas aqui. A gente tem células aqui mesenquimais que vão sinalizando esse sistema imunológico até chegar na flora intestinal e a gente ter todo o processo, toda essa reação, essa cadeia inflamatória. E é muito rápido, né? E é rápido. A gente tem alergia imediata, que são aquelas pessoas que podem ter edema de glote, tudo, né? Logo, depois de 1 hora já ficar com alergias de pele, ficar toda vermelha, mas a gente tem as tardias que são as que mais vem acontecendo. Então você come hoje, aí passa 2, 3 dias, você não lembra o que você comeu, mas você começa a ter essas reações alérgicas, né? Então os sintomas de alergia pode ser desde uma dor de cabeça, né? A alergia como dermatites, as cutâneas mesmo, em geral. Distúrbios gastrointestinais, então refluxo, soltar mais o intestino, prender mais o intestino, distensão abdominal. Isso também tem relação com alergia? Tem relação com alergia, depressão, ansiedade, compulsão alimentar, sim, porque hoje a gente tem proteínas que têm ação opioide e que despertam também essa reação inflamatória na flora intestinal, tá? Dando uma reação alérgica com esse tipo de sintoma. E aí o que acontece? A flora intestinal ela se comunica diretamente com o sistema nervoso. No nosso intestino, a gente, além de digerir, absorver, a gente também metaboliza também vitaminas e minerais e neurotransmissores. Então, por isso que isso está conectado com o nosso sistema nervoso. Se eu tiver uma dieta pobre em vegetais e rica em proteína, que é igual todo mundo vem fazendo hoje, a gente acaba proliferando bactérias gram-negativas. Essas bactérias gram-negativas, elas geram um efeito mais putrefativo e liberam mais toxinas. As toxinas também se comunicam com o sistema nervoso e aí a gente tem perturbação de neurotransmissores, ansiedade, fica com o humor mais deprimido, produz menos serotonina, né? B12 é feita no nosso intestino, ela coordena nosso sistema nervoso. Tudo isso, então, tá ligado? Tá ligado. E aí, até, a gente vai começar com os alimentos agora, um a um. Sempre, para falar de alergia, a gente está falando sempre de proteína. Ou outros tipos de alimento podem trazer alergia? A gente, dentro dos alimentos, a gente tem as aminas, que podem ser aminas biogênicas ou parecidas com proteínas, que são enzimas que se ligam nos nossos receptores. Tá. E a gente tem também alimentos que despertam essa histamina dentro do nosso corpo, ou alimentos que já contêm essa histamina, que a gente chama de alimentos estaminérgicos. Então, a gente tem esses alimentos, mas o mais interessante é, quando a gente fala de alergia alimentar, é a nossa permeabilidade intestinal. Tá. Então, a permeabilidade intestinal, essa falta dessa barreira, é que faz com que o meu sistema imunológico fique vulnerável, né? E aí vem, por que ela fica vulnerável, né? Quais são os motivos? Então, a pessoa não dorme bem, a pessoa consome muito industrializado. Hoje está mais do que comprovado que as substâncias que estão presentes nesses alimentos industrializados das embalagens, né, também promovem essa desbiose. Os alimentos transgênicos. Também, né? Então a gente tem inúmeros fatores que aumentam essa permeabilidade. O uso indiscriminado de antibiótico, antiparasitário, antialérgico, anticoncepcional e também aqueles bloqueadores de bomba de próton que a gente usa quando tem
problema gástrico. Tá. Ou seja, você altera todo o pH, e alterando o pH, você altera toda a flora intestinal, a parte de bactérias mesmo. E a gente precisa dessas bactérias para proteção. Já já a gente fala, então, como Né? tê-las, como conquistá-las. Vamos falar, então, dos alimentos. A gente vai Vamos. colocar aqui os alimentos, então, potenciais nessa questão alérgica. Vai entrar o primeiro, Vamos olha lá. Na tela, amendoim. Ele vem aí no topo do ranking. Todo mundo já tem aquela aflição. Ai, vai dar Né? amendoim para criança. O vai dar amendoim pra amendoim, criança. ele é Não, uma não dá amendoim pra criança. Não é? O amendoim, ele é uma leguminosa, ele não é uma nuts, né? Não é uma oleaginosa, então ele é uma leguminosa. Ele é leguminosa? Ele é leguminosa. Sabia, não. Ele é rico em micotoxina, então as micotoxinas provenientes de fungo também geram esse processo alérgico, aumento de permeabilidade. Também ele é rico em proteínas inflamatórias, que são essas aminas biogênicas, tá? Todos esses alimentos que vão aparecer agora, todos eles são ricos em proteínas inflamatórias, aminas biogênicas ou liberadores de histamina dentro do nosso corpo. Então, assim, porque virou moda a pasta de amendoim, Exato. não sei o que lá do amendoim, porque gordura boa, balela. Então, ele tem gorduras boas, mas o consumo frequente pode me tornar uma pessoa com alguma sensibilidade. Tá. Então, eu quero comer pasta de amendoim, eu tenho certos sintomas de alergia? Não. Então, vamos colocar, fazer rotatividade, vamos trabalhar essa flora intestinal. Tá, não precisa comer todo dia. Não. Nem colocar de aperitivo. E ela sempre. dura, então não tem problema falar que vai estragar. E é bem calórico, inclusive, né? É. Eu acho que uns 15 gramas de amendoim. Não, é tem bastante. umas 100 calorias. Tem gordura boa, mas tudo com moderação. Moderação. Tá aí. Próximo alimento na tela. Gergelim. O gergelim também. Tem que tomar cuidado. Tem, Tão bom, ele tem gergelim. potencial alergênico em algumas pessoas, só com uma intensidade menor, uma incidência menor. Tá. Então, tem alimentos que a gente vai mostrar aqui que aparecem com maior frequência, no caso amendoim, mas no caso do gergelim é mais tranquilo. Daí Nem a todo gente mundo também- tem. E não coloca tanto, né? A gente coloca dá Bem uma pouquinho, é Tchau, bem tchau, pontual. tchau, Agora, é. pasta de amendoim as pessoas comem demais. de colher até. É. Tá aí. Próximo alimento, então, na tela. Morango! O morango, ele é um liberador de histamina no nosso organismo. Não acredito. E fora que ele tem E não muito é proteína, agrotóxico. e não é proteína. Não é. Mas será que ele se transformou em um alimento Por conta em das potencial? tiraminas. Não é por causa do agrotóxico. Também, tá? Mas tem essas moléculas que são similares, que elas se ligam nesse receptor. E é por isso que a gente chama de aminas biogênicas. Elas não são idênticas, mas elas são parecidas. Entendi. E elas se conectam. Então não pode comer muito moranguinho? É Ai, minha ideal. avó é uma E das se... minhas frutas preferidas. Não, se você tem alergia, não. Mas se você não tem alergia, buscar o que é orgânico. Tá? O morango Não é que não importante. pode comer nenhum desses alimentos, tá, gente? E até tem que... Mas aí que tipo de sintoma a gente tem que observar? Alergias de pele, refluxo, tosse, aumento de acne, né? Queda de cabelo também está relacionado com má absorção do intestino quando você come muito alimento inflamatório, tá? Então, e os sintomas gastrointestinais em geral. O que eu costumo perguntar para os pacientes é se eles estão com a pálpebra, né, inchada, ou aqui, a parte de baixo. Está relacionado com alimentos inflamatórios. Então, às vezes a pessoa acha que está com gordura aqui, mas não, ela consumiu algum alimento. Como é que é a pálpebra? As gente? pálpebras ficam mais inchadinhas e aqui Que o papinho. interessante. Olha, pode fazer o teste em casa. Então vai lá na frente do espelho, olha, papinho É. e pálpebras sem inchar. Bom, mas uma noite também mal dormida pode trazer os dois, né? Pode. Também, né? Também. Mas a pessoa vai relatar, ela vai falar, nossa, que estranho, eu tô com o rosto inchado. Não bebi, eu dormi bem. Ela mesma Entendi, ela vai, já sabe, vai tá. achar estranho. Entendi. Então faz sentido. Vamos pro próximo na tela, olha lá. Soja. A soja A é uma soja proteína polêmica, de difícil polêmica. digestão. Polêmica. Ela é uma macromolécula que, quando chega no nosso intestino, por ela ser grande e não conseguir ser digerida adequadamente, é como se ela machucasse a parede Tá. e aumentasse a inflamação e a permeabilidade. Então, também prestar atenção. prestar atenção. Por exemplo, grãos como soja, não sei se quais outros grãos vão entrar e se vão entrar. Tem que deixar de molho sempre? A soja também? Muito bom que você comentou. Então, assim, a gente tem nos grãos as lectinas. As lectinas aumentam a permeabilidade. Elas se ligam na zonulina, lá na célula intestinal, e abrem a barreira. Ou seja, vai passar tudo ali.
Tá. O intestino, ele perde a capacidade dele de seleção. Então, você deixar de molho, você diminui esses fatores antinutricionais. Mesmo assim, as cascas dos grãos contêm essa substância, elas são difíceis, a gente não consegue remover. E elas aumentam a permeabilidade. Então, você pode reparar, eu comi um snack de soja, salgadinho gostoso, e me distendeu. Ou eu comi o feijão, né, e me deu fermentação. Então, a gente ouve muito isso. São as lectinas. Mesmo que deixe de molho um pouco, Mesmo que deixe de molho, pode acontecer. Sabe o que eu ia Tá? te perguntar também? A gente está falando de deixar de molho grãos e tal. Eu comentei até em outro programa na culinária. O fato da gente pegar gordura animal e colocar para cozinhar, então um frango, e ficar, vai levantando aquela coisa branca, né? Aquela espuma branca. Façam esse teste. E você ficar removendo aquilo, é bom tirar? É bom, são esses fatores antinutricionais. Também, mas de isso. proteínas animais também, né? Isso. Aí, mas assim, esses que eu tô comentando, a gente não vai falar de proteínas animais, são essas Tá. vegetais aí. São só as vegetais. Tá. São essas vegetais. E a gente falando da soja, a maioria dos grãos hoje, milho, soja, eles são transgênicos. Então, aquela molécula que é diferente, o nosso corpo não reconhece. Isso provoca uma sinalização do meu sistema imune. Né? E hoje a gente ficou meio desnorteado em relação a isso, o sistema imune, por quê? As crianças não pisam mais na terra, né? Não. Então, assim, não tem esse contato. A flora intestinal, ela é composta pelas bactérias que a gente tem na pele, do que a gente coloca na boca, quando a gente está na infância, os alimentos, né, na introdução alimentar. Tá? Então, isso é uma das coisas também, uma das grandes causas. O excesso de desinfecção, então usar aqueles sabonetes bactericidas, né? Não Então, pode assim, também. não, porque a gente tira, remove a maioria das bactérias e aí a gente fica sujeito às bactérias oportunas, que são essas negativas, essas que têm um efeito nocivo no nosso organismo. Entendi. Bela aula. Vamos para o próximo alimento, então. Vamos olha lá. Trigo e cereais com glúten. Cevada, centeio, né? Tudo. Aí falamos do glúten. O glúten, além da ação opioide, ele se liga ali na zonulina, no receptor de zonulina, aumenta a permeabilidade à barreira e está mais do que comprovado que as pessoas que têm essa intolerância ao glúten, todas elas têm sintomas de depressão, ansiedade, distúrbio de déficit de atenção, né? Algumas pessoas infertilidade. E aí o interessante é eu fazer o consumo desses alimentos de forma frequente, sem trabalhar minha flora intestinal, sem usar alimentos orgânicos, né? Sem usar probiótico, tudo. Eu posso ter genes, né, para autoimunidade. Então, o tempo inteiro eu vou lá clicando nesses botõezinhos, que são os meus genes, né? E se eu tiver esse gene de autoimunidade, eu posso despertar doenças autoimunes, que pode ser a doença celíaca. Porém, a gente não vamos chegar, na doença celíaca, que a gente sabe que a pessoa não pode ter o consumo mesmo. Que aquilo tá ali destruindo a parede intestinal, né? Que causa até um problema seríssimo de saúde ao longo da vida. Se o celíaco se alimentar. Autoimune, imagina que você tem vários botõezinhos, que são os seus genes, e você clicou nele e ele permaneceu clicado. Então, teu corpo está nessa reação imunológica para sempre. Pra sempre. Essa é a doença autoimune. Mas pra quando quem não eu como um alimento alergênico, a gente vai fazendo os cliques. Entendeu? É diferente. Então, por exemplo, eu não sou celíaca, mas toda vez que eu me alimentar de glúten, eu tô... Tá dando um clique e aí você pode ou não ter sintoma. Tem gente que tem as acnes e as dermatites ou a pele seca e não associa com alimentação. Mas no consultório a gente vai fazendo toda a avaliação. Vai rastreando. Vai rastreando e aí a gente fala, pode ser esse alimento. A gente pode dizer hoje que mesmo para as pessoas que não são celíacas, o consumo diário de itens que contêm glúten é prejudicial? É prejudicial porque é uma proteína que a gente não digere e que vai causando só permeabilidade intestinal, né? A permeabilidade intestinal é como se a gente queimasse a mucosa da boca. Fica assim, carne viva, a nossa microbiota. Então a gente perde as velocidades e aí a gente perde o caráter de seleção. Então deixa de absorver micronutriente, fazer B12, fazer vitamina K, fazer ômega 3 na nossa flora intestinal, porque essas bactérias boas, elas fermentam e produzem substâncias boas. Então não é só mais aquele assunto, é só quem é Não é estético. Não é estético, não. Nem... É uma questão que realmente ele é agressivo. Quem não tem alergia pode consumir? Pode, mas não precisa comer o pãozinho todos os dias. Até porque é farinha. É farinha. Exato.
De quebra já não é bom por outros motivos. Aumenta índice glicêmico, insulina. Isso. Então vamos pro próximo, que é a Clara. Ah, tadinha da Clara. Eu como muito isso, acho que eu como a 5, 4, 5, adoro Clara. Na clara a gente tem a ovoalbumina, tá? A ovoalbumina também é uma proteína grande e pode despertar em algumas pessoas. A incidência não é tão grande como proteína do leite e glúten, mas existe sim a intolerância e o processo alérgico em algumas pessoas. Então é na clara, não é na gema. Não é na gema. E a gema é onde estão os maiores micronutrientes. Então não deixe de consumir a gema. Mas também consumir em excesso é gordura pra caramba, hein? Não, mas são gorduras boas. São gorduras boas. Não, são boas, mas se a pessoa se emagrecer muito é gordura, não é? Não, são gorduras boas, não precisa ter medo. Não medo, mas assim, ela soma com a outra gordura da carne, aí com a outra do frango, do azeite da salada, do queijinho que ela botou no omelete. Ó, veja bem, olha lá. As meninas dão risada também, porque eu vou botando eu vou botando nossas nutris no negócio. Eu vou comer japonês, aí vai lá que se entope de salmão, gordura pura. Você entendeu? Então eu vou indo nessa, assim, gente, com equilíbrio, não precisa comer 5 claras, né? Não precisa comer 3 ovos inteiros. 2 geminhas tá excelente. 2, 3 geminhas. Vamos lá para nossa mesa, Fê? Mas, olha, gente, essas coisas que eu falo aqui são coisas de vida real. Não, eu gosto de brincar. E eu não sou também, maluca, tá? Eu sou muito responsável. Então, antes eu falo com o pediatra, falo com o médico, olha, o que você acha? Não, Carol, porque é melhor você fazer dessa forma do que você introduzir a criança experimentar. Você tá lá numa noitada, estão num restaurante, ou estão num aniversário, a criança come uma empadinha de camarão e começa a ter edema de glote. O ideal são esses alimentos começarem a ser introduzidos depois de 3 anos de idade. Também tem isso. Depois de 3 anos de idade. A mãe pode consumir, também, né? Isso, a mãe pode consumir, mas a criança depois dos 3 anos de idade. Mas converse com o seu pediatra e com o seu médico. Agora, ter o remédio certo quando vai viajar e tudo mais, gente, isso é fundamental. Farmacinha. Saiu de casa com criança, farmacinha, né? Não, Saulito, você tem farmacinha? Tá com a neném, coisa mais linda. Vai fazer 1 ano já, né? Ai, que ver. 10 meses, né? Já tá andando, gente. Como passa? Voltando ao nosso assunto, aqui a gente tem uma mesa com, a gente pode dizer o inverso? Alimentos protetores que ajudam nessa proteção contra a alergia e até quando você está com o processo alérgico, utilizar em dosagens maiores, em quantidades maiores, para inibir um pouco essa reação estaminérgica. Tá? Então, vamos supor, reações alérgicas também podem ocorrer por uma má detoxificação do fígado. Por quê? A gente vem acumulando metal pesado de substâncias de embalagem, da nossa panela, etc. Então, usar as brássicas, então, couve, rabanete, né, brócolis, couve-flor, o nosso repolho, aqui eles estimulam glutationa no nosso fígado. Então, ajuda a expulsar, né, as toxinas, a glutationa, e aumenta o sistema imunológico. Então, ele fica mais protegido do teu corpo. Tá? A gente tem uma substância que é a quercetina, que está presente na casca da cebola, na casca de uvas, frutas vermelhas como cereja, por exemplo, tá? Então, essa quercetina a gente tem tanto em cápsula quanto nos alimentos e o consumo maior tanto melhora o processo inflamatório quanto em cápsula. Se você está com a reação alérgica, a gente até pede, né, para quebrar a cápsula, soltar a cápsula embaixo da língua para diminuir a reação alérgica. Legal. Tá? Isso, então, para as pessoas que já, assim, não é que estão no momento com a reação, mas que já são alérgicas. Mais alérgicas. Ou mesmo se você está com rinite, sinusite, sabe que é porque você consumiu, um leite derivado. Quebra ali debaixo da língua. Tem vitamina C com flavonoides também, com quercetina, rutina. Até trouxe um frasquinho aqui. Também dá para fazer isso, né? Que a gente chama que são as buffered C, que são naturais. Não vende no Brasil, vende lá fora, mas tem empresas que trazem. Também pode fazer a mesma coisa para diminuir a reação alérgica. Óleo de alho e utilizar alho macerado no azeite, né? Para fazer cocção. O óleo é maravilhoso. Óleo de orégano também, né? Também promove essa proteção. A gente tem um açafrão que pode fazer raladinho com gengibre, limão, e você pode tomar esse shot de manhã, né? Para flora intestinal. Então fala um shotzinho legal de manhã. Limão, pode colocar cúrcuma, pode colocar pimenta caiena. Que mais? Gengibrinho. Gengibre raladinho. Se você tiver essas cápsulazinhas, quebra ali no meio. Em jejum. E toma o shot, né? E você tem a cúrcuma, que vem desse açafrão aqui da terra,
na forma pó, que você pode começar a utilizar nas suas refeições. Faz uma granolinha de semente, joga a cúrcuma ali no meio. Tá. Tá? Até no omelete. Exato, no omelete. No arroz. Que você vai diminuindo o processo inflamatório. Infusões de gengibre também diminuem a inflamação intestinal. Como a gente faz para ser E melhoram certinho? a digestão. O quê? A infusão certinha com gengibre. Tá, então vamos lá. Quando é gengibre raiz, a gente fala que é decocção, tá? E aí a gente pode fatiar 1, 2 rodelinhas para 200 ml de água. Certo. Ferve durante 5 minutos e abafa mais 5 minutos e você está pronta essa que ferver decocção. junto. Tem que ferver junto, quando é decocção. Quando é folha, aqui no caso do astragalos, que diminui alergias, você ferve a água sem a erva, tampa, ferve a água sem a erva, depois desliga, joga a erva e tampa. E tampa, aí você tem Isso. que desligar. Isso. E tem a esses daqui são camomila. o quê? A camomila, ela tem mucilagem, ela melhora a barreira intestinal. Então a gente pode usar os chazinhos de camomila para quando a pessoa consome aqueles alimentos que soltam o intestino, alergias que soltam mais o intestino, a gente pode utilizar, que ele ajuda Então é a prender. camomila aí? Astragalos. 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 É de verdade esse chá É de aí? verdade. Posso tomar? Não é Ai, fake? não sei. Não sei, então você não pergunta se sei. é fake ou se é de verdade, porque a cor dele Não tá faz bonita. pergunta. Essa pergunta é difícil Quem para que mim. foi? Foi Sandrinha? Tá com cheirinho de verdade. É. É de verdade? Não. Já fez um, não. Tava procurando ela. Ela tá escondida lá atrás. A Sandra é Gente, sensacional. televisão é assim. Tem um monte de coisa de verdade, tem um monte de coisa de mentira. Estou aqui é para ilustrar o chá, tá lindo, montado assim na sua casa, claro que não é. Nossa, Seu chá, né? imagina, eu dou aquele golão assim. É, não. Obrigada, Sandrinha, ela dá risada. Mas um dia, você viu nossa horta? Depois, antes de ir, as meninas te levam para ver nossa hortinha. Ai, Vai eu ter quero ver. um monte de chazinhos naturais. E aí, outro micronutriente, além da quercetina, de alimentos que estimulam glutationa, tem o N-acetilcisteína, que também está presente nos vegetais. Então, aspargos, cebola, alho, né? Então, eles têm ação anti-inflamatória, melhoram a barreira intestinal, tá? E melhora esse sistema imune contra essas reações alérgicas. Gente, rabanete, que belezinha. Tá. Como é gostoso isso, né? É, eu gosto bastante. Adoro azeitezinho, vinagrezinho, orégano em cima, um salzinho, ó. Nossa, aperitivo, mar esse rabanetinho. Só posso te agradecer. Uma aula hoje, mais uma vez, com a nossa queridíssima Fernanda Espero que Paolucci. vocês tenham ouvido e tenham acrescentado Não, bastante. maravilhoso. Muita coisa interessante. Pessoal, muito interessante, né? Anotem aí na apostila de vocês alguns principais alergênicos. Então, principais alergênicos. O que são alergênicos? São os maiores causadores de alergia do nosso corpo. Então, nós temos o pólen, a poeira, Ah, o que, professora? eu estou escrevendo no chat. Os pelos de animais. O pólen, a poeira são os principais alergênicos. Ó, principais alergênicos, né? Os causadores de alergia. Pólen, poeira, pelos de animais. Então, uma vez que o seu organismo tenha contato com esses alergênicos, né? Eles podem desempenhar aí a alergia, tá? Ô, Então, professora. frutos do mar também entra aqui. Frutos do mar são grandes causadores de alergia. Ô, professora, Oi. olha, minha sobrinha esse dia, ela tava cheia de carocinho no corpinho dela. Um monte. Aí eu fiquei suspeitando que seja os pelos de cachorro que a minha irmã tem. Pode ser, Pode ser, né? Vendo? pode sim. É quando a minha irmã... Medicamentos para alergia, histamínicos, Apaga a luz. tá? São os principais aí. Quem são os medicamentos para alergia? Loratadina, dexametasona. Gente, desliguem o áudio, por favor.
dexametazona, Oi, eu tô te ligando. prednisolona. Então, esses medicamentos aí são alguns medicamentos que vocês vão lidar no dia a dia de vocês, né, que podem ajudar aí nos processos alérgicos, tá? Geralmente, os alergênicos dão sono, então é uma das coisas que vocês têm que orientar os seus clientes, né, quanto ao uso desses medicamentos antialérgicos. Pode perguntar, Tamires. Vou colocar aqui para você o nome do vídeo. Alergias, você bonita. Ó, esse blog aí do Você Bonita é um programa, né? E ele tem bastante coisa, gente. Procurem lá coisas que interessem vocês a aprender, a saber mais, né? Que eu tenho certeza aí que vocês vão achar bastante coisas relevantes aí para a vida de vocês, né? Principalmente para quem vai ingressar, né, na área de farmácia, tá? Vou continuar aqui na apostila. Vai iniciar o próximo módulo, tá, gente? Módulo 4. Página 51, que vai falar de analgésicos. Não tô entendendo nada, professora. Nós vamos Você falar falou. módulo 4, analgésicos. Essa apostila é o Fernando que manda aí, no PDF? Oi? Essa apostila que a senhora fala, é o Fernando, sei lá o nome dele, esqueci. Que A manda... apostila, quando você entra no canal da Hotmart, Uhum. você já consegue ver a apostila, tem um acesso lá da apostila lá, gente. Em relação à apostila, essa parte pedagógica, eu não consigo falar para vocês, tá? Tá bom, obrigada. Polaramine também, só que o polaramine, ele tem um outro princípio ativo, é o maleato de desclofeniramina, tá? Então, o polaramine também é um histamínico, também tem efeito aí antialérgico, tá? Vamos lá, vamos continuar. Agora a gente vai falar de analgésicos, esse medicamentinho aí para dor. Medicamentos e controle da dor. Alguém poderia ler, por favor? Eu leio. Pode começar. Medicamentos e controle da dor. Os medicamentos utilizados no controle da dor abrangem desde aqueles adquiridos sem prescrição médica, como o acetaminófeno, até anestésicos gerais potentes. Incluem analgésicos não narcóticos, antipiréticos e drogas anti-inflamatórias não esteroides, agonistas e antagonistas narcóticos, agentes anestésicos, analgésicos não narcóticos, antipiréticos e DANIs. Os analgésicos não narcóticos, os antipiréticos e os DANI formam um amplo grupo de medicações analgésicas. Esses fármacos são discutidos em conjunto, visto que, além de controlar a dor, eles também produzem efeitos antipiréticos. Abre parênteses e controle da febre.
e anti-inflamatórios. São classes de medicamentos incluídos neste grupo. Os salicilatos, especialmente a aspirina, que são amplamente utilizados. O derivado para aminofenol, acetaminófeno, o SDANI, o analgésico do trato urinário, cloridrato de fenazopiridina. Muito bem. Ó, o que que vocês vão grifar aqui, gente? Os medicamentos utilizados no controle da dor abrangem aqueles adquiridos sem prescrição médica até anestésicos gerais, potentes. Os analgésicos, né, eles são fármacos que são vistos além de controle da dor, também atuam como controle da febre e anti-inflamatórios, tá? Quais são os principais que vocês vão ter aí contato? Os salicilatos, como a aspirina, tá? E a fenazopiridina, que é utilizada aí na limpeza do trato urinário. Inclusive, é aquele que deixa a urina na cor verde, tá? Drogas anti-inflamatórias, como o próprio nome sugere, são utilizados para combater a inflamação e iguala-se à aspirina. Aí vocês vão grifar, possuem também efeitos analgésicos e antipiréticos, mas porém são raramente prescritos para a febre. Aí nós temos aqui a farmacodinâmica dele, né, como que age no organismo, tá, que nós não precisamos decorar, e vamos ver a farmacoterapia, como que ele age, né. Então, as DAINE, né, que são os Tem como, anti-inflamatórios. professora, tem como repetir de novo, por favor? Não deu, foi muito rápido. Eu falei que a farmacodinâmica a gente não vai precisar ver, porque a gente não precisa decorar todos esses nomes, tá? E a farmacoterapia aqui, né, nós temos as DAINES utilizados para diminuição da inflamação. O que é a inflamação, gente? É tudo que causa, né, algum agente externo que causa no organismo. Então, são utilizados para dor e raramente prescritos como antipiréticos. O que é um antipirético? É aquele que controla a febre, tá? Geralmente, gente, esses anti-inflamatórios, eles vão agir nas seguintes doenças, vocês podem grifar: artrite reumatoide, osteoartrite, osteoartrite acompanhado de inflamação, artrite gotosa e dismenorreia. Certo? Podem grifar aí para mim, por favor. Qual é a interação medicamentosa, né? Esses medicamentos, eles podem agir, né, quando utilizados com outros medicamentos. Então, vocês vão grifar. Você vai repetir para mim onde grifar aí? Desde o Sim. começo? Eu perdi o começo. Você vai grifar aqui, ó, na página da farmacoterapia, página 52. Você vai grifar. As DAINES são utilizadas principalmente para diminuir a inflamação. Aí os nomes das doenças, né? Artrite reumatoide, osteoartrite, osteoartrite acompanhada de inflamação. São doenças relacionadas aos ossos, tá? Dores ósseas. Artrite gotosa e dismenorreia, que são as cólicas menstruais, tá? Então, esses anti-inflamatórios podem ser utilizados aí, nessas condições. Ok? Vamos continuar, então. Interações medicamentosas. Vamos lá. Uma grande variedade de medicamentos podem interagir, né, com esses anti-inflamatórios não esteroidais, especialmente com a indometazina, o ácido mefenânico, a fenilbutazona, piroxicam e o cirundac. Então, esses medicamentos podem agir, né, se tomados juntos com esses medicamentos aqui, né, podem haver uma
reação contrária. Agentes anti-inflamatórios, antialérgicos e imunossupressores nós vamos ver agora. Alguém poderia ler, por favor, essa página? Alguém poderia ler para mim, por favor? As respostas imunes e anti-inflamatórias protegem o organismo contra substâncias estranhas, invasoras. Essas respostas podem ser modificadas por certas classes de fármacos. Os histamínicos bloqueiam os efeitos da histamina dos tecidos os corticosteroides suprimem as respostas imunes e reduz a inflamação. Os imunossupressores não corticosteroides impedem a rejeição de órgãos transplantados e pode ser utilizado no tratamento da doença autoimune. Os como é que fala, professor, essa palavra? Oi? Uricúricos. Os uricúricos impedem os controlam a frequência de ataques de artrite gotosa. Olha Continua? só. Então, vocês vão grifar aí, ó. As respostas imunes e inflamatórias protegem o organismo contra substâncias estranhas e invasoras. Essas respostas podem ser modificadas de acordo com as classes. Principalmente os antihistamínicos, então grifem os antihistamínicos, que nós conhecemos também por antialérgicos, e os corticosteroides, né? São os dois principais aí. Eles vão fazer, né, a desinflamação, né, bloqueando aí a inflamação do organismo, mas também vão agir aí como corticoides, impedindo, né, algumas reações no organismo, né, a dor principalmente. Quem são os antihistamínicos? Os antialérgicos. Então, vocês vão grifar. Os antihistamínicos atuam principalmente bloqueando os efeitos da histamina, ou seja, impedindo as reações alérgicas. Esses fármacos são disponíveis isoladamente ou em produtos de combinação, podendo ser adquiridos com ou sem prescrição médica. Podem grifar esses dois aí. Aí vocês vão grifar lá na próxima página. Os antihistamínicos, depois do quadro, aliviam os sintomas de uma reação alérgica, como congestão nasal e rinite. Não fornece ao corpo imunidade à alergia em si. O que quer dizer isso, gente? Uma pessoa que tem alergia, ela tem que evitar o contato com os causadores da alergia, com os alergênicos, tá? Então, entendam bem, um antialérgico, ele não vai curar a sua alergia, mas ele vai aliviar os sintomas, tá? E aí o que você tem que fazer? Você tem que evitar o contato com esses agentes alergênicos, tá? Porque caso você continue, né, com os agentes, tendo contato com os agentes alergênicos, você vai desenvolver os sintomas novamente, tá? Então, na verdade, uma pessoa que é alérgica, ela tem que evitar o contato com os alergênicos. Pode falar, Rosiane. Rosiane, você levantou a mão. Você gostaria de falar alguma coisa? Sulamita? Você Então, no gostaria de... caso, professora, a Só um alergia não tem cura? minutinho, só um minutinho.
Pessoal, voltei aqui, que estava travando. Pode falar, Sulamita? Eu queria saber se, nesse caso, a alergia não tem cura, é só tratamento com determinados remédios. Sim, é o que eu falei inicialmente, né? Toda vez que você tem um processo alérgico, é porque você entrou em contato com um alergênico, né? Então, assim, ele não é que uma pessoa alérgica, ela faz tratamento, né, e combate sintomas, certo? Não tem uma cura em específico. Alguma pergunta a mais? Alguém gostaria de perguntar, por favor? Mas no caso da sinusite, que em É a algumas mesma, pessoas é bem forte os sintomas, é a ainda assim mesma não tem coisa, cura. se não tem cura, é a mesma coisa. Por que causa sinusite? Inflamação nos sinos, aí processo alérgico. Então, toda vez que ela desenvolve a sinusite, é porque ela entrou em contato com alergênico, mas não tem cura, Professora, certo? Oi. aí, por exemplo, minha filha, o mosquito pica ela, fica a bolha, aí vira aquela feridinha. Isso é um tipo de alergia, né? Aí que tipo mais ou menos de medicamento eu posso estar usando nela? Então, aí, gente, eu falo isso para vocês sempre. Vocês têm que procurar o médico, tá? Você ou eu mesmo, a gente não pode estar indicando medicamento, tá? Então, é só o médico mesmo, principalmente porque ela é criança. Você tem que descobrir quem são, né? Os causadores, né, da Quem, alergia. quem que causa a alergia dela, porque aí você consegue, né, ter um respaldo. No meu caso mesmo, a questão da rinite, né? A gente sabe Uhum. que a questão de poeiras, dessas coisas, contribui para isso, né? Então, assim, a Sim. gente sabe que não tem uma cura. O que a gente pode fazer é evitar, né? Tipo, limpando, tipo, ventilador, essas coisas, né? Sim, gente, eu vou colocar um vídeo aqui para vocês que fala sobre o tratamento das alergias. Isso que eu tô falando para vocês, gente. Tratamento, não é cura, tá? Só um minutinho. Falar de alergia no outono é simplesmente o mais importante dessa época do ano. Você sabe que as mães têm certas dificuldades, eu acho que quem assiste a gente tem um público que tem aí essa geração dos pequenininhos, né, que estão vindo, que precisam se vacinar. E muitas vezes as vacinas vão se acumulando porque a criança nunca está 100% para se vacinar. Que mãe aí de casa nunca passou por isso, vai levantar a orelha e falar, ixi, Carol, é verdade. Pois E é. aí a vacina, e nunca a criança consegue estar 100%. Você imagina passar um outono com essa sensação de rinite, de sinusite, isso é péssimo. Pois é, e a vacinação também é uma polêmica, né? Sempre pergunto, será que eu devo vacinar, não devo vacinar? Você sabe, Qual é a sua Carol? opinião? Então, eu sou a favor da vacinação. Uhum. Eu acho que a ciência está também. aí para ajudar, né? Mas assim, a gente sempre deve se deter bem, cuidando dessa questão da validade, que às vezes a pessoa vai num posto, né, o que for, e vai fazer a vacina e aquilo já é automático, sabe? As pessoas tu tem o direito de, eu posso ver essa Olhar, vacina, sim. posso dar uma olhada nessa validade, porque quem está te tratando, que vai fazer a aplicação, são pessoas. Lugares e erros sérios. podem acontecer. Lugares sérios e pessoas sérias que aplicam mostram Pois é. sempre antes. Por que eu estou falando isso, Carol? Porque eu fui vítima de um problema desses muito sério. Quando não contei essa história triste aqui, eu quase chorei uma vez, que quando eu tinha 2 anos de idade, eu desenvolvi uma alergia, uma crise alérgica, não sabiam o que era, eu tinha uma resposta imune de muita febre. E aí o meu sangue foi enviado para N países para ver o que era. E diz minha mãe que ela acredita que tinha sido de uma vacina vencida. sério, hein? Pois é. E aí, assim, não vou falar de homeopatia. Até depois eu começo a chorar também, contando a minha história, sabe? Nossa, muito emotivo. Ele se emociona. Mas, assim, a questão da vacina. Sou a favor, sim. Só tendo esses cuidados. Mas vamos falar primeiro da rinite. Vamos falar vamos entender aqui, eu acho que você trouxe coisas importantes. Eu trouxe o Caco, a Hello Kitty. Ah lá, que bonitinho. São seus da sua sobrinha? Não. Isso aí Emprestaram? são emprestados. Ah, que bonitinho, ó, gente.
Eu não Por tenho. que esses bichinhos lindos estão aqui? Pena. Você não tem. Não, eu tenho até hoje minha coleçãozinha. Não tenho. A Hello Kitty eu não tenho. Porque eu não tenho, não. Mas é bonitinho, ó. Para, claro, falar da pelúcia, que Sim. é algo... E aí entra, a gente pode falar que entra travesseiro, almofada. lençol, colchão, cobertor, tudo. A questão dos ácaros, da poeira, penas, né? Hoje as alergias, principalmente nessa época do ano, o ar fica mais seco, fica mais condensado. E é a época que todo mundo reclama de rinite e sinusite. Sim. Né? E também por causa da tosse, que é uma resposta, né? Ou então por causa da gripe, né? a gripe, o resfriado. Então, a gente tem que saber diferenciar quando é uma coisa, se bem que os sintomas são meio parecidos. Né? Com esse clima mais, vamos dizer assim, mais tenso, mais carregado, quanto mais pó tiver, pior. Tá, porque são agentes, vamos dizer assim, você vai entrar ali com um agente que vai provocar alergia. O corpo da gente tem que responder. Tá. Entrou o que a gente chama de antígeno, né? Tá. Entrou o alérgeno. Entrou o alérgeno. O corpo da gente existem bastócitos e mastócitos, que são células de defesa que trabalham a inflamação, vamos dizer assim. Essa célula tem na membrana dela, ela tem assim como se fosse uma chavezinha que cola esse antígeno nela. Tá. E quando ele cola, ele faz uma resposta inflamatória, ele libera a histamina. Tá? Ele faz essa célula, já o mastócito, ele consegue transformar uma proteína liberando a histamina. Tá? E aí, quando libera histamina faz bem para o organismo, quando em equilíbrio. Uhum. O problema da gente é quando o corpo não está mais entendendo tanta histamina liberada. Que é o problema hoje do glúten, que eu nem quero entrar muito. Mas você pode falar. Pode, né? A gente pode falar. Do glúten, que são os problemas com lactose, eu sou intolerante à lactose. Tá. Enfim, são N problemas. Onde que existem mais essas células? O mastócito é uma célula já do tecido conjuntivo, mas assim, essas células existem muito no sistema digestivo, na pele, por isso que a gente tem uma reação alérgica na pele tão rápida, tá. Né? Na pele, no pulmão, porque tu está com contato direto com o meio externo do pulmão. O pulmão tu respirou, já foi para ali. Então, se tu cheira um perfume, dependendo o que for usado nesse perfume, tu já tem uma reação alérgica, começa a espirrar. O que é o espirro? O espirro já é uma defesa do organismo. Para expulsar. Para expulsar. Olha, não conheço isso, ele não identifica, tenta colocar para fora. Tá. Então, quando você quiser espirrar aqui no programa, espirra, porque é melhor você deixar aquilo ir para fora do que passar depois uma semana com congestão nasal e tal. Dá uma viradinha, gente, licença. Como se ninguém espirrasse, né, Carol? A gente tem que pensar apresentador, tem que estar bonito, não pode espirrar. Não é de beleza, não, é de questão de educada. Exatamente, mas a gente tem que liberar. Outra coisa, né, a gente fala, igual a coriza. O que é a coriza? Esse muco, né? Esse muco, vem tudo associado, né? Gente? Tudo associado. O muco, ele está ali por proteção nos nossos seios nasais. A rinite, quando pega mais essa região do nariz aqui, nos sinos do nariz. E quando é sinusite, já foi para outras fossas, porque aqui é cheio de cavidade dentro dos nossos ossos. Isso aí ele tem que estar circulando o ar, ele precisa estar livre. Então tem uma mucosa que protege, que é a mesma mucosa quase nasal, é muito semelhante esse tecido. Mas tem um pouco de secreção, então é positivo. E aí, essa secreção, ela precisa proteger, ela faz assim, ela forma um muco que segura as bactérias, tudo aquilo que for fungos, enfim, tudo aquilo que for agente agressor, ele segura. Então, o muco, o objetivo é sair para, colou, não deixa entrar para dentro, colou, é uma planta carnívora, vamos dizer assim, né? A gente tem aquela proteção. Quando chega o inverno, por que piora? Primeiro, você tem quase um congelamento, porque respirando aquele ar frio, a gente tem esses pelinhos nasais, eles ficam mais durinhos no frio. Então, tu já não consegue... Você diminui a proteção. Pois já diminui, ele não tem aquela mobilidade. Então, ele fica durinho, tu aumenta o muco, então tu tem que limpar o nariz. A primeira dica... Lavar mesmo. Lavar mesmo, com soro fisiológico. Por que o soro? Ninguém entende. Não pode ser com água? Não, porque o soro... o pH é parecido com o nosso corpo, tá? Nosso corpo é levemente salino.
então ele precisa ser com soro. Tá. Eu não gosto muito de utilizar a solução caseira. O soro é tão baratinho, né, Carol? Faço com limpeza com soro, tá ótimo. Sim, o sorinho, eu acho que vale. Nossa, e não faz o soro em casa. A gente Pois ensinou é. várias vezes. Tem que E- guardar na geladeira só. né? E criança, né, que é muito comum. A criança começa a ter a cor, começa a escorrer o narizinho e faz aquilo. Puxa de novo, né? E aí é tenso. Não pode. A mãe vê isso, tem que limpar. Tem que limpar. Adulto mesmo faz isso, Também. né? Toda hora, né? Não, tem que botar Pois pra é. fora. Quando é amarelo já, tu já está com colônias de bactérias. Quando é verde, já é viral, geralmente. Então o negócio está mais forte. Tá. Então, assim, sempre limpar. Quando você está mais congestionado, é quando o ar realmente está nas fossas, não está circulando, fica tudo fechado e vai agravando, porque tu acaba inflamando, entra mais bactérias que levam a essa inflamação. E aí, então, assim, mas o Entope que cada tem, vez mais. o que tem a ver a alergia com isso? Uma coisa é a respiração, né? Você respirou, vamos supor assim, ó, eu respirei aí, a Carol agora está com um perfume que eu sou alérgico, vamos supor. Que não é o caso, Carol, que está cheirosa aqui no lado. Mas Muito obrigada. vem aqui um perfume que eu não gostei, tá? Aquilo entrou no meu organismo, opa, Isso aí não fez bem. não bateu, né? Aí, o que o corpo faz? O corpo vai produzir uma histamina. Já, o pulmão recebeu, já libera a histamina. Tá. Uma célula de defesa. Pois é, a histamina, ela não é célula, ela é uma substância que está tá, dentro da substância célula de de defesa, né? A célula de defesa é tipo, vou me proteger. A primeira função que a histamina faz é vasodilatação. Por quê? Ela tem que dilatar o teu corpo para as células brancas de defesa poder circular mais rápido. Entendi. Por isso que tu incha. Entendi. É uma defesa. Por isso que dá vermelhidão, A vermelhidão também, porque tu aumenta a tua circulação. tá? Coceira, muitas vezes. Pois é, aí são as células de defesa, ou estamina, que estão mais ligadas à pele, que é o mais rápido. Por exemplo, como eu falei, na pele, no pulmão e no intestino são onde mais tem. Por isso que uma alimentação tem tudo a ver com a questão de sinusite, rinite, uma alimentação balanceada. Quem não se alimenta bem, tenha certeza que tem mais problemas de rinite e sinusite. Então, quantas vezes, por exemplo, a pessoa fez um prato ali, acabou o almoço ou o jantar e ela espirra depois de comer? Tá cheio de gente que faz isso, independente da época do ano. Acabou de comer, tchim, faz uma sequência assim de espirros. Já vi várias vezes. Porque o organismo não está interpretando. Ele Ou vai está tentar- entrando algum Pois é. algum Ele não tá, alimento que ele causa. o que causou. Tá. Né? O espirro é só uma das defesas. Mas eu sou por exemplo, cada vez que eu como alho, eu tenho muita coriza. E você gosta? Eu gosto. Não me faz mal, ele não chega a ser um alimento que é alérgico para mim, assim, não me causa alergia, mas ele aumenta a minha coriza. Pimenta também aumenta a minha coriza. A minha também, pimenta, Por o meu é quê? pimenta, Porque ela é isso aí. vasodilatadora. É pimenta. Né? Não é que você seja percebi. uma coisa assim, ó, tem a característica do vegetal, do alimento em si. A pimenta, ela tem pilocarpina, então ela tem essa função de vasodilatadora. Não é que você seja alérgica, Entendi. mas pode ser que você seja também. É natural do organismo, né? Vou fazer uma perguntinha agora, daqui a pouquinho tem receitinha do chá. Vamos. Vamos lá, aproveitem para perguntar, meninas. @você Vou me hidratar, que eu não quero ficar E tossindo meninos, aqui. né, que normalmente essa preocupação aí, às vezes é mais feminina. Dri, obrigada, um beijo para você. Toda vez que chega essa época do ano, minha rinite ataca. Que tipos de alimentos devo consumir? Quando a gente está falando de rinite, né, e até da própria sinusite, quais alimentos pioram estes quadros? Tudo aquilo que não for bom. O que não é bom? Boa. O que, né? Os embutidos, os alimentos, todos os alimentos que contêm muitos conservantes, que contêm muitos corantes, tudo que não presta faz mal. A alimentação está totalmente ligada a essa questão de sinusite e rinite. Se você melhorar, diminuir o glúten, diminuir a lactose, com certeza você vai ter uma melhora já nesse quadro, tá? Então, assim, se você se alimentar bem, aproveita o frio, vai de sopão. Além da sopa ser quente, né? Além da... Vai de sopão. Mas o sopão está rico em nutrientes que estão te alimentando, né? E assim, o calor do alimento não é que tem que ser sempre o chá, é o quente. Um café pode melhorar também na sinusite. Por quê? Porque o calor ele é vasodilatador. Quando dilata esses capilares, o corpo da gente circula melhor o sangue e faz com que a inflamação seja varrida de forma mais fácil, coisa que a gente não pensa. Mas é por isso. Por isso a inalação, tipo, sair do banho, né? Tipo, banho quentinho. Por que tu libera, tu sai respirando melhor? Aí tu saiu do quentinho e vai pro quarto frio pra caramba, né? Aí
aí. A gauchada lá já bota até aquecedor já no quarto, Não, já ó. sai, né? Então, assim, quando você troca esse ambiente, o corpo também estranha. Tipo, você deu um choque térmico. E aí tem a reação de espirro. Eu era desses, que eu saía. Ia pro Pois quarto é, gelado. eu ia pro quarto, ficava lá 20 minutos espirrando, a cara parecia um elefante, sabe? E aí foi quando eu comecei a usar a homeopatia. E aí sua mãe devia falar assim pra você, baguri, não é assim? Como é bonitinho esse sotaque, já estou encantada, já falei várias vezes. Né? É baguri, capaz. Capaz, Guri, tomar um Capaz. chimarrão que É. esquenta. Chimarrão é legal, você sabe que tem Super. aparecido muito o chimarrão, porque as pessoas têm comentado que ele pode melhorar o metabolismo, pode ajudar na Totalmente. queima de gordura, é Sim, verdade? sim, e até assim, o chimarrão é da erva Ilex paraguaensis, né? O chimarrão é rico em catequinas, em polifenóis, são anti-inflamatórios, logo também está tratando a sinusite e rinite. Certo. A minha dica aqui de chá, Vamos o fazer. simples chá verde, Tá. tá? O chá verde, ele existe o princípio ativo chama epilocatequinas, tá? Esse nome lindo que eu decorei para fazer aqui, para impressionar a Vamos dona lá. as Aqui pessoas. tem o que? A aguinha. Pois é, e a gente pode usar assim. Eu fiz aqui uma água, tu fez aquela infusão, fez a infusão normal, desde quando a água começar a ferver, Você joga. acabou. Já está pronto, não tem mistério, tá? Isso aqui é uma coisa tão simples, em vez de se jogar Então no aqui nós estamos simulando antialérgico... que é o chá verde. Não, Não, que aqui é é a água normal. Vou dar uma receitinha básica, Tá, tá? posso tirar esse daqui? Pode, Posso jogar aqui? pode. Tá. Estragou tudo. Ó, aí a gente está aqui com a água aquecida, tá? A gente fez, quando começou a ferver, a gente tira a água e aqui eu tenho a cúrcuma, tá? A cúrcuma, que é o açafrão da terra, uma colher, olha, a gente usa assim, ó, geralmente 4 xícaras de água, 4 xícaras normal de água, com uma colher de sopa aliás, uma colher de sopa de cúrcuma, tá? Mas compra uma cúrcuma boa, não vai comprar aquelas cúrcumas que é puro corante, né? Compra numa zona cerealista bacana. Então, ó, 4 copos de água com uma colher de chá de cúrcuma Isso. só, mel ou suco de limão. Você vai usar essa uma colher nas 4 xícaras, tá? Como aqui eu já fiz e botei antes, Só então eu tem vou uma? colocar, exato, eu vou colocar aqui só uma pitadinha, tá? Tá. Porque vai diluir essa uma colher nas 4. Enfim, só isso, Carol. E o meu que eu posso escolher com limão? Pode. Aí assim, ó, aqui então tem só a cúrcuma. O princípio ativo da cúrcuma é a curcumina, que ele é um potente anti-inflamatório, tá? Ele ativa, ele consegue, ele é um antihistamínico, ele é anti essa histamina que está em excesso. Então, em vez de já usar um antihistamínico, Um corticoide? que é anti-inflamatório, né? Tu pode usar um chazinho desses. Olha que Aí as bom. pessoas falam, mas criança pode em excesso? Não. Mas tomar uma xicarazinha não tem problema. E isso, o chá verde vai estar aqui também ou não? Só Então, cúrcuma? aqui eu coloquei só a cúrcuma. Tem gente que não gosta de chá verde, tem gente que não gosta de cúrcuma, então pode Posso botar variar. limão? E aí tu bota o limão. Que eu quero experimentar esse Isso. negócio aí, ó. Não Tem- estraga o meu terno, que é muito caro. Não, eu Ó. acredito, é uma loucura. Então, você tá vendo? Belo corte. Ó, Aí, ó. e aí, por que a gente usa o limão? Por causa da vitamina C. E Tá. também porque ele vai acabar ajudando essa questão da alcalinização do sangue, que eu gosto bastante. E ainda pode acrescentar, em vez de adoçar com açúcar, a gente pode adoçar com mel. E se não precisar adoçar? O mel eu já acho bacana porque ele tem já o princípio ativo que também ajuda. bom, hein? Fica bom. Eu gosto do sabor da gostoso. cúrcuma. E do cheiro também. Criança não gosta muito, então já teria que adoçar com mel. Pra né? dar uma enganadinha. Quer colocar própolis, tem a propolis? Pode colocar Pode também. própolis, tá? Tá. E Vamos- assim, fala que tem ao perguntinha. invés de usar, se você quiser fazer, usar essas 4 xícaras de água e usar um saquinho de chá verde, por causa de aproveitar também essa propriedade dos polifenóis, pode usar. Pode. Então pode fazer junto o chá verde, misturar essa colherzinha de cúrcuma junto, bota o limãozinho, melhor. Sensacional. Tá. Se quiser, ainda pode botar um gengibrinho. Sim, pode. Manda o lá um gengibre é o gengibrinho. gengirol. Também ajuda como anti-inflamatório, também tem esse efeito antistamínico. Ah, boa. Então, Tá. assim, as rodelinhas, né? Isso. Perguntinha pra você. Tá bom isso aqui. Olha lá quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Riciele. Um beijo pra você. Moro nos Estados Unidos, sofro muito com a sinusite. Estou usando um umidificador para tentar amenizar o problema. Gostaria de saber se realmente o umidificador ajuda. Então, o umidificador é um problema. Porque assim,
quanto mais úmido o ambiente, mais propenso esse ambiente a ácaros, né, a bactérias, a fungos. Então, eu sou meio, não que eu não sou índio nem nada, né, Carol, mas assim... Você é quase, né? Quase índio, eu acho que seria bacana de começar a usar dentro das casas mais plantas que sejam umidificantes, tá? Boa dica. Então, assim, a babosa, usa lá um belo vaso de babosa, tem aquele arbustinho de jardim também, sabe? Então, tem várias plantas, eu não vou agora me lembrar de todas, isso aí é tão fácil de pesquisar, assim, são várias plantas que deixam o ambiente mais úmido. As plantas em si já deixam o ambiente mais umidificado, mas aí você consegue ter um equilíbrio melhor dessa umidade. Entendi, tá? entendi. O umidificador pode ser prejudicial, principalmente para quem tem, assim como o ar muito seco, né, do ar-condicionado também. Então, eu não sei, eu utilizaria assim, As plantas ou com- uma bacia com água dentro de casa e acabou. O velho truque. O velho truque, ou umedece, né? a sua Uma água, 2 chaleiras de água quente, espera ali chegar, depois pode trocar. Perfeito, muito bom. Tem mais perguntinha, olha lá, quem Vamos escreveu lá. pra gente. Na tela. Obrigada, Jéssica, um beijo. Faringite também pode ser aí, enfim, com fundo alérgico. O que causa? Tem dicas de remédio caseiro? Quando a gente já está falando de laringite, faringite, enfim, até Todas a própria as ites. amidalite. Todas as vias aéreas superiores, elas podem ser atingidas por bactérias, por fungos, enfim. E o corpo acaba respondendo assim, a alergia, entrou qualquer agente que seja estranho, Diminui o a corpo imunidade. vai diminuir a imunidade. Esse que é o problema. Tá? Então, assim, tu tem que estar com o corpo equilibrado. As pessoas pensam, mas o que tem a ver o estômago com o nariz? Tudo, tudo. Se você tem uma flora intestinal que não está bacana, microbiota, já era. Já era, tá? Quem tem intolerância à lactose, geralmente tem, ou a glúten, tem mais reação alérgica também, tem mais sinusite, rinite. E assim como quem tem também reação alérgica a frutos do mar, crustáceos, que seja, também tem alergia a pó. Porque existe uma enzima que é igual dos dois. Tu não precisa nem comer o peixe para saber que é, porque a enzima que tem no pó também tem nesse peixe. Gente, que perigo, né? Pois Se é. for ainda daquela alergia que causa, né, o fechamento Do glote? Do glote, Porque, é. Exatamente. Carol, e é Puxa tão vida. bacana, tu vê assim... Só que então, a pessoa, ela já chegou no ponto da faringite. Aí quando a gente fala, que tem que tomar antibiótico, que dá pus e que não sei o que lá. Aí é uma questão que o corpo caiu tanto a sua imunidade que a bactéria Já instalou. aproveitou. Exatamente. E cresceu ali. A Aí não tem outro imunidade, jeito. a imunidade não adianta. A gente tem que estar sempre bem alimentado, beber muita água, né? Cuidado com chás, gente. As pessoas também ficam tomando chá assim, a qualquer jeito, que chá faz bem. Não pode, tem que pensar assim, o chá é um remédio, está cheio de fitoquímico no chá. Então aquilo ali também, é claro que um chá verde tem essas epilocatequinas que vai ser favorável ao nosso organismo, mas em excesso, aquilo ali pode subir a tua pressão, pode dar outros efeitos colaterais. É verdade. A pessoa pensa assim, olha que louco, né? A gente pensa, pô, mas chá verde não é para emagrecer? Né? Aquela pessoa pensa, sim, mas por que ele é usado para emagrecer? Porque ele tem anti-inflamatórios, ele tem esse anti-inflamatório. Então, tu tá tratando já teu emagrecimento e junto o nariz, está tudo interligado. Nossa senhora, e quando você vê, já tá tudo zoado. Todo zoado. Deixa eu aproveitar e mandar um beijo pra Gabi, que é sobrinha da Mar, que emprestou os nossos bichinhos de hoje. Eu imaginei. E ela tá assistindo a gente. Descobri quem te emprestou esses bichinhos e a diretora acabou de me Quando contar. você falou que pegou a Hello Kitty pra você, Pois eu já tá é, chorando já em casa tô, agora. olha, mas eu vou devolver pra você, viu, Gabi? Um beijo, obrigada, linda. Um beijo pra você, ó. A titia tá gravando ali, ó. Beijo, viu? Obrigada, adorei. Tem mais uma perguntinha? Estouramos tudo que podia, que não podia. Sensacional isso aqui, hein? Sensacional. Eu achei que dá pra botar no dia a dia. Tá emagrecendo, tá tranquilo, tratando, né, todo o sistema. tudo e ainda tá fazendo um bem pra saúde. Pois é. E quem tiver oportunidade, vá a Porto Alegre, não fazendo propaganda da cidade desse Pois meu é. querido amigo. Mas que lugar bonito. Parabéns, Pois viu? é, né? Os gaúchos estão de parabéns. As gaúchas, então, te falei, né? Se tá solteira, não vai, não. Essa é a minha dica. Solteira não vai pra Porto Alegre. Mas quem tá casado e o casamento tá bom, pode ir. Se o casamento estiver balançando, também não vai, não. Obrigada, querido. Eu que É bom que a agradeço. gente pode brincar sempre. Jamar é muito querido, ele que é farmacêutico. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Eu tenho, professora. Pode falar. No caso, eu tenho rosácea, que é no rosto. E eu não posso comer quase nada. É tipo chocolate, amendoim, linguiça frita.
Nem sol e excesso também eu não posso. E qual que é a sua pergunta? Não existe também, não existe cura também, é só tratamento. Tratamento. Tá? Muito Então, bom o vídeo, professora. Eu acho que é, assim, bem compreensível, né? Eu acho que Ele é bem explicativo mesmo nessa questão. Sim, até porque, assim, o médico, né, ele está mais apto a responder certas questões para vocês, né, gente? Eu, como professora, eu entendo algumas coisas, mas eu acho que esses vídeos ajudam bastante, porque eles são muito esclarecedores, né? São profissionais que estudaram especificamente para ajudar, né, as pessoas a resolver esses problemas, essas doenças, né? Então, assim, eles são profissionais que vão. Vou compartilhar novamente o livro, a apostila, né? Vocês vão grifar. O termo anti-histamínico refere-se a fármacos que atuam como antagonistas de receptor de histamina. Isto é, competem com a histamina pela ligação encontrados em todo o corpo. Com base na sua estrutura química, os antihistamínicos são divididos em 6 classes. Não precisamos explorar as classes. Eu vou pedir para vocês apenas grifarem o nome de alguns medicamentos que vocês vão ter acesso. Então, grifem aí no primeiro pontinho. Cloridato de difenidramina. Grifem o que está em azul, tá? No terceiro ponto, podem grifar maleato de descloferinamina, que é o polaramine que foi falado anteriormente por uma aluna, tá? Aí o próximo pontinho, cloridato de brometazina. Aí o último lá na página 54. Vocês vão grifar a palavra loratadina. São os que vocês vão ter, medicamentos que vocês vão ter mais acesso. E na página 55 vocês vão grifar outros fármacos, como cloridato de hidroxina, também são antihistamínicos. Gente, uma coisa relacionada a esses antihistamínicos, né, e que vocês devem estar observando a imagem, é que muitos deles dão sono. Por isso, né, que uma das coisas que vocês têm que falar para os seus clientes que vão tomar antihistamínicos, antialérgicos, é que eles não devem ser usados como sedativos. Eles devem ser usados apenas como antialérgicos, em casos de reações alérgicas, tá? E em horários, por exemplo, à noite, né? Onde eles não vão trabalhar, onde eles não vão dirigir. Por quê? Muitos antihistamínicos podem causar sono, por isso que é a imagem aqui, tá? Vocês vão grifar. A fexofenadina e a loratadina são antihistamínicos não sedativos. Professora, Oi. eu tenho uma dúvida, é porque é a minha primeira aula com você, minha primeira aula online. Os restantes do conteúdo eu estou por fora, o que é que eu faço para resgatar? Então, quando você entra, né, na aula, o que a gente já está no meio da apostila, tá? Só que não tem problema, por quê? Porque finalizando a apostila, a gente retoma todos os conteúdos e eles são módulos diferentes, tá? Então, você não precisa ficar preocupada, gente, e aí só ir acompanhando, porque tudo isso que nós estamos vendo e falando vão ser citados em outros módulos também,
tá? De diferentes maneiras, mas cada módulo representa uma matéria diferente, e nós vamos rever tudo isso. Então, embora você esteja começando agora, só vai acompanhando, prestando atenção, né, tirando as dúvidas, que aí, durante o curso, você vai conseguir resgatar. E vem cá, eu tô acompanhando a aula com o professor Fernando. Já estou em 40%. Mas assim, minha primeira aula online, porque eu entrei a semana passada. Sem problema nenhum, não tem problema. Agora. E aí, atrasa o certificado? Então, na verdade, em relação ao certificado, você tem que ver com o Fernando, aí não é comigo, tá? E como é que eu tenho acesso com ele, para falar com ele? Então, aí você tem que ver pelo site onde você entra, com quem você comprou o curso, né? Porque aí, no meu caso, o meu é só pedagógico, né? Eu só dou a aula nas quartas-feiras. Então, aí essa é uma questão que você tem que aí procurar para ver acho que o WhatsApp, tem algumas meninas que fazem toda essa atenção ao estudante, mas aí não é comigo, tá? Pronto. Mas eu vou ter as outras aulas, né? As que você já deu, eu vou ter acesso. Sim. Então, né, Tamires, uma das reações adversas dos anti-histamínicos é o sono, é isso mesmo. Para quem quiser anotar aí, né, para a Tamires... Professora, é para grifar esses 2 primeiros nomes aqui dos remédios aqui em cima? Isso. Tá, obrigada. Certo? Muito bem, vamos continuar então. Seus efeitos, né? O que eles fazem? Então, vocês podem grifar bloqueio da ação da histamina, diminuição da dilatação das artérias, redução do extravasamento de proteínas, e assim o edema, que é, né, um inchaço, alívio dos sintomas ao atuar sobre as terminações nervosas da pele, que produzem rubor e prurido quando estimulados. Tá? Então, até aí a gente viu sobre os anti-histamínicos. Eu vou colocar para vocês um vídeo sobre corticoides, tá, gente? Só um minutinho. Eles são médicos mesmo falando e explicando. Desliguem o som de vocês, por favor, gente. Participe com a gente da nossa conversa usando a hashtag correspondente médico. E já temos o nosso correspondente médico aqui, doutor Fernando Gomes. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Elisa. Ótima quinta-feira. Isso aí, sempre. E ótima quinta-feira para vocês também. Vamos lá, então, para mais assuntos para a gente repercutir aqui. O nosso primeiro tema de hoje é sobre uma incrível descoberta envolvendo o tratamento da Covid-19. Veja só, os cientistas anunciaram a eficiência do corticoide para o tratamento de pacientes graves com a doença. A conclusão, que foi publicada no Jornal da Associação Americana de Medicina, é resultado da análise de estudos em 7 países, entre eles o nosso, o Brasil,
com apoio da Organização Mundial da Saúde. Nele, esse tipo de medicamento reduziu o risco de morte nas unidades de terapia intensiva em 20%. A OMS atualizou as diretrizes de tratamento e reforçou que o medicamento não deve ser usado em pacientes leves ou como prevenção. Doutor, que avanço temos aí, né? Mais um passinho. Em quais aspectos o corticoide pode ser eficaz na ajuda do tratamento? O que fica provado cientificamente aqui, Elisa, o que intuitivamente a gente que é da área da saúde já imaginava que poderia acontecer. Sendo o corticoide um anti-inflamatório hormonal, que inclusive pode ser produzido pelo próprio corpo, mas quando oferecido em forma de medicamento, existe uma influência importante no sistema imunológico e na resposta inflamatória, por exemplo, ao coronavírus, mas também poderia ser a outras doenças. Então, através da administração do corticoide, quer seja via oral ou via injetável endovenosa, você consegue modular como a resposta inflamatória vai acontecer. Com isso, já se provou que até 2, quase 3 dias a menos da necessidade da ventilação mecânica existe para pacientes graves que fazem uso do corticoide. Então, o que a gente está criando agora, ou percebendo agora, é a ciência como se fosse um quebra-cabeça, sabe, Elisa? Encontrando peças que são fundamentais, a gente pode falar, ok, esse terreno aqui é seguro, faz sentido utilizar esse medicamento nessa circunstância e a resposta esperada é essa. Então, assim, é um avanço, sim, é algo importante e depois a gente vai ter um desenho, eu imagino no decorrer do tempo, né, talvez dos meses ou dos anos, de como deve ser o tratamento padrão para o tipo de doença que a gente está falando. Então, quando a gente fala de corticoide, a gente não está falando de prevenção, não está falando de imunização. A gente está falando de uma medicação que é utilizada durante o tratamento, correto? E por indicação de um médico. Exatamente, sendo que qual que é a filosofia? Por que esse medicamento funciona? Quando você tem uma infecção por um vírus, ele vai provocar lesões nas células quando ele está se dividindo, isso é uma questão da infecção viral, e quando existe uma resposta inflamatória, que é o organismo tentando lidar com aquela agressão que houve pela invasão do vírus e pelo acometimento dos tecidos, o que a gente tem muitas vezes é uma resposta muito mais forte do que o necessário. E com isso, a inflamação atrapalha o funcionamento de órgãos, como, por exemplo, o pulmão. Quando eu dou, então, um anti-inflamatório hormonal, por exemplo, o corticoide, e consigo perceber que a resposta inflamatória ela fica proporcional ao que deveria existir, o órgão deixa de ficar acometido numa proporção muito grande. E com isso, ele volta a ter a função dele de uma forma mais tranquila. A gente pode dizer, então, que o corticoide combate os problemas secundários da Covid-19 e não exatamente a Covid? Exatamente, podemos dizer isso. Muito bem, então a gente está aqui, vai aprendendo a respeito desses novos passos que a ciência vai dando. E doutor, quanto à automedicação, a gente não pode incluir esse tipo de problema para o corticoide, porque reforçando o corticoide não é algo que, por causa da Covid, a pessoa vai comprar na farmácia, aí ela vai tomar por prevenção. Não é isso que as pessoas têm de fazer. Absolutamente, não é isso, porque a gente está falando de um remédio que tem utilização não só aqui no caso a gente está falando do coronavírus, mas para outras situações dentro da medicina. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Um paciente com tumor cerebral, com inchaço no cérebro, com edema secundário a esse tumor, pode fazer uso do corticoide. E isso vai trazer um benefício porque reduz o processo inflamatório. Então, assim, existem indicações específicas. O que a gente não sabia de fato era a comprovação científica baseada em dados levantados e avaliados pelos pares de que existe sim uma influência benéfica. Isso pode fazer sentido sim, porque você tem aí uma resposta inflamatória iniciando de uma forma muito intensa. Então, nessa situação, antes que o paciente piore de uma forma muito grave, ele pode ser tratado no sentido de tentar reverter esse processo inflamatório muito pronunciado. Pergunta aqui do Jocinei Freire, pela hashtag correspondente médico. A gente adora quando vocês participam. Qualquer tipo de pessoa pode usar o corticoide? A princípio, sim. Existem efeitos colaterais, então quem usa corticoide de longo prazo pode apresentar inchaço no corpo, pode aumentar a pressão arterial, pode apresentar acne, espinha, estrias. Existem alguns efeitos colaterais que a gente tenta evitar a utilização crônica. Mas nessa fase do coronavírus,
tendo indicação por uma gravidade pronunciada do quadro, faz todo sentido. Mas podem ter efeitos colaterais graves? Essa é a pergunta do Marco Neto, também pela hashtag correspondente médico. Sim, algumas complicações. Você pode provocar uma imunossupressão e com isso favorecer a infecção por outros agentes infecciosos, isso é um fato. Você pode provocar alterações, por exemplo, no funcionamento a produção de ácido no estômago, e com isso você predispõe o indivíduo à formação de úlceras. Então existe todo um cuidado especial, úlcera gástrica, todo um cuidado especial que você presta atenção para que o benefício seja maior do que os riscos em potencial da utilização da droga. Mande sua dúvida, participe com a gente aqui do nosso quadro diário. Todo dia a gente está aqui com o Dr. Fernando Gomes repercutindo esses assuntos tão importantes para a nossa saúde física e mental sempre. Próximo tema para a gente, em resposta a uma apoiadora que criticou uma possível imunização contra a Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro disse que ninguém pode ser obrigado a tomar a vacina. A frase dita por Bolsonaro nas redes sociais causou uma polêmica danada. Doutor, esse debate sobre vacinação, que não é de hoje, a gente viu até no fim de semana passado uma manifestação na própria Europa contra o isolamento social e contra a vacina. Então é o tipo de discurso que existe e não é de hoje. Mas qual que é a importância de uma vacina nos tempos atuais? Elisa, a gente está vivendo uma pandemia e a gente percebe que toda a movimentação para combater o coronavírus faz sentido. A imunização através da vacina nada mais é do que uma prevenção para você fortalecer o sistema imunológico e, com isso, reduzir o número de casos graves e complicações que possam levar à morte. Então, no momento em que a gente não está tratando, a gente está discutindo, que a gente acabou de falar do corticoide, o tratamento de um indivíduo, mas quando a gente fala de imunização, a gente está tratando a população como um todo. A gente precisa saber excursionar com a nossa mente desde esse universo pequeno, que é a realidade de cada um de nós, que é extremamente importante, até um universo maior que diz a respeito da população. Então, infelizmente, é meio esquisito uma pessoa que hoje em dia, frente a tudo isso que a gente está vivendo, fale, não, eu sou contra a vacina, tendo visto que eu não quero tomar. Sim. Então, levando em conta uma ideia que pode, eu acredito que embase esses movimentos anti-vacina, que é o medo do efeito colateral. Então eu lhe pergunto, o que é pior? É não tomar a vacina ou tomar a vacina e ter o efeito colateral? não tomar a vacina. Porque quando uma vacina ela sai e passa a ser utilizada na população, ela passou por estudos, e por isso a ciência é tão importante, passou por uma fase experimental, depois ela entra numa fase de teste na população humana. Existem dados e resultados que são avaliados nos voluntários que participaram da pesquisa. Então, quando isso é oferecido para a população, e por isso houve aquela crítica em relação à vacina da Rússia, porque esses protocolos, quando eles são seguidos, eles são seguros. E aí o médico e o próprio sistema de saúde consegue dizer com segurança, olha, vamos fazer a imunização porque o risco é extremamente pequeno frente ao benefício que toda a população e cada indivíduo pode ter. E é por isso que nós da imprensa também estamos sempre trabalhando para traduzir essas informações e levar até vocês, para que vocês fiquem por dentro mesmo das informações, das testagens, do trabalho da ciência. O Ministério da Saúde disse que, apesar de não ser obrigatória, a vacinação contra a Covid-19 vai ser sim incentivada. Vamos ouvir. Como nós temos agido até o momento e assim continuaremos, incentivaremos a vacina para a imunização da população. Caso contrário, poderemos ter o risco da volta de doenças que já haviam sido erradicadas do país, como aconteceu com sarampo recentemente. Mas lembramos também que a vacina, ela não é obrigatória, mas vai ser um grande instrumento para que voltemos à nossa normalidade dentro da sociedade, dentro da capacidade produtiva e dentro da educação. Doutor, muitas vezes a pessoa, então, que faz parte desse tipo de movimento anti-vacina, ela não toma pensando num efeito colateral para si, mas ela também pode causar um problema para os outros ao não tomar a vacina? Exato, uma vez que ela faz parte de todo um contexto social, e veja, nós somos elementos que temos um contato social, isso faz parte. Você pode bloquear o progresso de uma cadeia de contenção. Então, acaba sendo estranho, né? Num momento como esse, que a humanidade toda está unida num determinado propósito, parece uma pessoa do contra, né? Chegar com essa linha de pensamento.
A gente traz, por exemplo, o exemplo da vacina da febre amarela, que evidentemente a pessoa vai escolher se toma ou não, mas muitas vezes ela não pode nem sair do Brasil, nem entrar em outros países se não tiver a vacina. É possível que mais para frente a gente tenha essas determinações de alguns países, de repente como medida de segurança, se você não estiver vacinado contra a Covid, aqui você não entra? Provavelmente sim, muito provavelmente sim. Para a gente sair fora do país, viajar, você precisa colher teste do coronavírus? Para os diferentes lugares que você vai. Então, essa preocupação, ela faz todo sentido. Veja, a gente está falando algo que abalou as estruturas e mudou totalmente o mundo. Então, provavelmente isso venha acontecer e a gente seja solicitado a mostrar o nosso cartãozinho de vacinação em dia. Agora, uma perguntinha que está sempre aqui pela rede social, até vou aproveitar para espiar as perguntas que estão chegando. Olha, várias aqui, hein, gente? Estou de olho em vocês, tudo que vocês estão perguntando. Mas uma pergunta que está sempre ali rondando as redes sociais é: a pessoa já teve a Covid ou está doente, ela tem de tomar a vacina mesmo assim? Eu diria o seguinte, durante o processo infeccioso vigente, talvez não faça sentido a utilização da vacina. Mas, atualmente, como a gente não sabe exatamente como é a resposta imune, provavelmente muitas pessoas, inclusive quem teve coronavírus, ficou assintomático, nem sabe sequer se tem ou não anticorpos criados, vão ser submetidos ao processo de vacinação, sim. Por isso que é tão importante a testagem, para que a vacina seja segura e a gente não esteja, na verdade, causando um malefício e vacinando pessoas que não precisariam. O Guilherme mandou aqui pela hashtag correspondente médico: pelo amor das deusas, ressaltem exaustivamente que usar corticoide no tratamento da Covid é com indicação médica e em casos graves, que foi justamente o que o doutor Fernando acabou de nos dizer. E que vacina é questão de saúde pública. Essa é a opinião do Guilherme e também que vai ali de encontro ao que o senhor acabou de nos explicar, né? É pensar no coletivo. Exatamente. É um momento em que a gente precisa pensar nas pessoas de uma forma individual, mas pensar na nação como um todo. Olha, a gente trouxe ontem aqui uma pergunta que chegou e o doutor Fernando Gomes até falou assim: isso é um neuromito. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Neuromito? Então existem esses mitos? Adorei o termo e vou repetir a pergunta, viu? A Bárbara Simões mandou uma pergunta pra gente. Existe um vídeo circulando, se você recebeu esse vídeo ou tem essa dúvida, manda pra gente também, tá? Existe um vídeo circulando que diz que a medição da temperatura na testa pelo termômetro destrói a glândula pineal e o recomendado é fazer a medição pelo punho. É verdade isso? Ela é de Tatuí, interior de São Paulo. E aí, doutor? Não, a coisa mais curiosa que tem são as informações que chegam, né? Parece que a gente tem um raio laser, uma coisa muito poderosa, como se fosse um super-herói, né? Na verdade, assim, é um mito, tá? A glândula pineal é uma estrutura que, como o próprio nome diz, é uma glândula, então ela secreta hormônio. No caso, a melatonina é o neurotransmissor, o neurohormônio relacionado com a própria glândula. Ela fica numa região profunda da cabeça, então bem no meio mesmo, protegido, então, pelo couro cabeludo, pelo crânio, pelas meninges, pelo líquido cefalorraquidiano e por muito tecido cerebral, até então você conseguir chegar nessa pequena glândula, que é pequenininha assim, do tamanho de um, sei lá, de um tremoço, podemos falar assim, uma uva passa. Uma ervilha. Uma ervilha, alguma coisa assim. Então um termômetro, ele não seria a capacidade de seletivamente ir lá e destruir só a glândula pineal. Ele seria muito poderoso se dessa forma trabalhasse. Pois é, mas quando a gente fala de um neuromito ou de uma fake news, é possível que alguém tenha de fato achado que isso é capaz? Ou existem pessoas que simplesmente publicam essas informações para causar um pavor nos outros e gerar dúvidas? E a gente sabe que uma mentira repetida 1000 vezes na cabeça de quem não tem conhecimento pode virar uma verdade. Então, existe, assim, se fosse algum outro equipamento, esse medidor, de fato poderia causar? Ou tipo assim, não. Para mim faz todo sentido isso, porque o medidor de temperatura dessa forma, ele é muito ágil e eficaz, né? Tempos atrás, o que a gente mais utilizava em casa e nos hospitais era o termômetro que você colocava na axila, na boca, e alguma coisa assim. Agora é uma coisa incrível, né? Geralmente como uma pistola. E isso é uma coisa que faz a gente pensar em coisas diferentes. A outra coisa é a glândula pineal, que historicamente ela sempre teve uma relação com espiritualidade, com a discussão de que se a conexão do espírito com a mente aconteceria justamente nesse ponto, ou se ela representa o terceiro olho e, portanto, os processos espirituais de clarividência estariam relacionados com a glândula. Então você pega uma estrutura que é sedutora já do ponto de vista histórico, porque traz toda essa conversa desse mundo mais místico, e você pega um aparelho novo, tecnológico, que está fazendo a testagem da temperatura em massa. Eu acho que, assim, são os ingredientes típicos, né, para você conseguir criar mitos que tenham uma relevância e consigam se propagar
pelas redes sociais e, enfim, por toda a internet. Tá, já vemos que não e não 1000 vezes, isso não é possível. Mas suponhamos que haja um probleminha na glândula pineal, nada a ver com medição, tá, gente? Mas quando acontece um problema nela, o que causa na pessoa? A gente sabe que a glândula pineal ela é responsável pela liberação de melatonina durante o período da noite, quando eu fico no escuro. Não entra, então, informação luminosa nos olhos e ela, então, é liberada a produzir o hormônio. Com isso, eu relaxo e entro num processo de descanso e de sono reparador. Isso é um fato. Então, se eu tiver algum problema com a menor produção de melatonina, pode ser que eu tenha problemas de insônia e eu posso ser tratado de uma forma a suplementar a melatonina. Agora, dentro da neurocirurgia, o maior problema que a gente encontra dentro dessa discussão sobre glândula pineal são tumores específicos da região, principalmente na faixa etária pediátrica, que, por sorte, não são comuns, são raros e têm tratamento. Muito bem, então, ó, medição com a glândula pineal, se eu pudesse, imagina que um X, ó, gente, não existe isso, avisa a família. Um carimbão, né, Elisa? Um carimbão de falso, tá? Porque isso não existe. Neuromito desvendado aqui pelo Dr. Fernando Gomes. Obrigada, viu? E aí, pessoal, gostaram? Muito top, professora. Bacana, né? Demais. Esses vídeos com os médicos, gente, ajuda muito. É uma luz, assim, sabe, para nos orientar, para tirar dúvidas e tudo mais. Pessoal, fiquem com Deus, até a próxima aula. A gente se vê na próxima quinta-feira. Boa noite a todos. Boa noite, professora. Fique com Deus. Deus. Tchau. Boa noite, professora. Obrigada. Boa noite. Boa noite, galera. Boa noite. Noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Eu não te enviei antes que eu estava numa aula online. Eu não estava doente não, meu amor. Foi porque eu estava grávida. Só que aí eu sofri um aborto espontâneo. Ia fazer já 3 meses de gestação. Mas aí aconteceu. Eu precisei ficar hospitalizada, depois ter um repouso. Aquela coisa toda. Mas eu já estou bem já. Já voltei até trabalhar. Eu não tô doente não, bem.
Eu não estava doente, não, Ica. Quer dizer, era.
Tu conhece outra pessoa que faz rifa sem ser Diego? Que molequinho chato, viu? Hoje eu precisei dar uma queimada nele. Hoje já não tava boa mesmo.